Sabia que existe uma mulher que passou por uma situação muito difícil na vida dela, onde ela se entristeceu, se amargurou tanto, e ela foi tão provocada por um desejo que ela tinha, por um sonho que ela tinha, que ela queria realizar, e um grande dia ela tomou uma decisão. E essa foi a decisão que mudou a vida dela e a história dela. Então, fique comigo até o final para você conhecer quem foi esta mulher. Quem é esta mulher? Qual é a história dela? O que ela tem a ver com você, com a sua vida, com a sua história? Por quê? Porque se você estiver passando por uma situação como a dela ou parecida, você vai se identificar. E a história dessa mulher está na Bíblia, é uma mulher da Bíblia e ela está escrita também neste livro aqui, através dos nossos olhos. Que, como eu já disse em outro vídeo, para quem não sabe, eu estou fazendo uma série com as 12 mulheres que está escrito aqui. É uma série bíblica sobre 12 mulheres, mas este canal não é só para as mulheres, é para homens que também querem conhecer mais das mulheres da Bíblia. E eu não falo somente sobre as mulheres da Bíblia, eu falo sobre livros em geral, principalmente livros cristãos, sempre com o entendimento da Bíblia. Esse é um canal de reflexões de encorajamento sobre livros para nos encorajar. Então, se você se identifica e gosta, de livros e de leitura da Bíblia, então fique comigo neste canal, se inscreva, dê um like para que possa contribuir para o crescimento desse canal, e eu tenho certeza que você será edificado com esta mensagem, em nome de Jesus. Então fique comigo até o final. E essa história, ela se passou há muitos anos atrás, muitos anos atrás, nos tempos bíblicos, mas nos tempos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele conta histórias de reis, de profeta, e tem uma história de algumas mulheres também. E uma delas se passa lá no período quando o povo de Israel deixou o Egito. Então, e a história que nós vamos contar, que eu vou contar hoje para vocês, é a história de Ana. Ana, ela era a esposa de Eucana, e Ana, ela passava por uma situação muito difícil, porque ela não podia ter... ela tinha um desejo muito grande no coração de ter filhos, e ela não podia ter filhos. Aí, o que aconteceu? Preste atenção para você entender essa história aqui. Naquela época, havia um homem chamado Eucana, e ele era levita por descendência eframaíta, porque geograficamente morava na região montanhosa de Efraim, na cidade de Ramat-Zofim, popularmente conhecida por Ramá. Então, este homem, Eucana, ele morava nessa cidade, e ele com sua família ia de ano em ano oferecer ofertas ao Senhor. Ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E com a segunda mulher, ele tinha filhos. Com a primeira, que era a Ana, ele não tinha. E de ano em ano, sua família oferecia sacrifícios a Deus. Então, o que acontecia aqui? Porque ele tinha, só para explicar para vocês, porque ele tinha 2 mulheres. Porque ele, naquele tempo, como diz aqui o livro, eu estou explicando para você e lendo os trechinhos do livro. Só lembrando que é o resumo do capítulo. Em cada vídeo que eu estou falando, o resumo de cada capítulo. Alguns vídeos, se você for ver os anteriores, vai estar dividido em 2. A mesma história vai estar dividida em 2 partes, Eu já falei sobre a Maria, a mãe de Jesus. Este vídeo está inteiro, Mas o próximo vídeo, a história anterior a essa, foi a história de Agar, que foi depois de Maria. Essa história foi também dividida em 2 vídeos, Aí você pega lá para você entender. E eu também falei sobre a introdução do livro, de como foi
feito este livro. Por quê? Porque eu tive uma coparticipação dele, de coautora, para quem não viu os outros vídeos, e aí eu expliquei como que foi que eu fui chamada para ser uma das coautoras, como que foi feito o livro, como foi idealizado. Então vamos lá, continuando. Naquele tempo, né, havia esse santuário que as pessoas iam lá, e este homem, Elcana, sempre oferecia um sacrifício, uma oferta a Deus pelas suas esposas, pelas duas esposas que ele tinha e pelos seus filhos que ele tinha com a segunda esposa. Só que o que aconteceu com Ana? Por que ela não teve filho? Porque ela acreditava que Deus tinha, como diz a Bíblia, cerrado, fechado a madre dela. E por que Elcana tinha outra esposa? Porque, como diz aqui, ó, deixa eu ler para você. De acordo com a tradição e os costumes da época, ficamos sabendo através do Código de Hammurabi, criado pelo rei Hammurabi da Suméria, da primeira dinastia da Babilônia, na Mesopotâmia, que Ana foi a primeira esposa de Elcana, pois, segundo o tratado, o homem que se casasse com uma mulher que não desse filhos tinha o direito de devolver à esposa e o respectivo dote e se casar novamente com outras mulheres. Como a Bíblia relata que Elcana amava Ana, acreditamos que a Penina é a segunda mulher que decidiu continuar casado, e mesmo assim, né, ele decidiu continuar casado com Ana porque amava. Ou seja, né, para explicar melhor, havia essa tradição, essa lei que o homem, quando casava, se a esposa dele não pudesse dar filho a eles, ela era considerada estéril, ele tinha o direito ou de devolver a mulher. Ele poderia ter outra mulher e devolver esta mulher para a família com dote. Mas ele amava muito a Ana. A Bíblia fala que ele amava muito mais do que a Penina, porque a Ana era a primeira esposa dele. E ele, mesmo podendo ter uma segunda mulher, porque era o direito da lei daquele tempo, não era a lei de Deus, entenda bem, não era a lei de Deus, era a lei dos homens daquele tempo, deste rei que eu acabei de citar aqui, o rei Hammurabi. Então, por isso, ele pôde ter uma outra mulher que pudesse dar filhos a ele. Então, ele continuou com Ana, porque ele amava, e ficou também com a segunda esposa, porque ela era que podia dar filhos para ele. Então, existe essa lei. Por isso, a explicação dele ter duas esposas. Não quer dizer que houve, que Deus aprovava. Era que a lei daquele tempo permitia, a lei humana. Mas para explicar aqui para vocês, esse homem chamado Elcana, ele amava tanto a sua esposa Ana, que ele fazia essas ofertas de ano em ano e sempre para Ana ele fazia uma oferta maior, porque ele pedia para Deus, isso aí não está especificado na Bíblia, mas tudo indica que ele fazia uma oferta maior para Ana, porque ele queria que Ana tivesse um filho, que Deus fizesse um milagre, e a Bíblia relata que acima disso era porque ele amava muito a Ana, e por ele amar muito a Ana, ele fazia essas ofertas ao Senhor, e sempre dava uma porção, a Bíblia fala assim, que ele dava uma porção digna para ela. E aí, nos meus estudos aqui, na minha Bíblia de estudo, eu percebi algo, né? Uma coisa muito interessante, que essa porção digna, como diz aqui na Bíblia, deixa eu pegar aqui. Essa porção digna diz que era a quantia da herança que o primogênito recebia. Então, olha só, preste atenção. Aquela porção digna que Elcana dava para Ana era a mesma quantia, era a maior do que a da segunda esposa, porque era uma quantia que geralmente dava para o primeiro filho, para o primogênito, é o primeiro filho. E ele dava isso por ela não ter tido filho
e porque ela amava ele. Então, essa história, ela nos ensina que nós não podemos desistir do que você deseja, do que você sonha. Você já passou por uma situação, Diana, de querer, igual Diana ou parecida, de querer muito algo, mas você não obteve por muito tempo, ou ainda não teve esse desejo do seu coração realizado? Era exatamente isso que Ana passou. Então, essa história vai edificar muito a sua fé. Vamos entender o que aconteceu com Ana agora. Ana, ela, por não ter tido filho, ela era muito provocada pela Penina, né, pela outra mulher, a Penina. Por quê? Porque ela falava que ela podia ter filhos e Ana não. Então ela sempre provocava Ana dizendo que Ana era estéril, que Ana não podia ter filhos, que Ana não ia conseguir nunca ter filhos. E ela sempre provocava. Aí imagina a Ana. Ana começou, a Bíblia fala, a se entristecer. Ela começou a se entristecer, a chorar e a ficar sem comer. E até se você for olhar nos dias de hoje, uma pessoa que fica assim, já é o sinônimo, né, que os médicos dizem, de depressão. Já é como se fosse um início de depressão. Então, vamos dizer que Ana, ela estava começando a ficar com depressão, porque ela já não estava comendo, se alimentando, ela chorava bastante e ela estava triste, ela entristeceu pelas provocações de Penina. Então, a Bíblia não fala que ela revidou Penina, só fala que ela se entristeceu. Então, isso mostra que Ana, ela não revidava ou tinha provocações também de provocar. Por exemplo, se uma pessoa falar um palavrão com a pessoa, e aí você vai e fala também. Não existia isso. Não, Ana não fazia isso. Ana, ela não revidava a provocação. Ela ficava triste, ficava nela mesma, assim, pensativa, e ela ficava também sem esperança, porque ela começou aos poucos, conforme o tempo foi passando, a ficar sem esperança. Olha só o que diz aqui, ó. Precisamos permanecer acreditando e não desistir dos nossos sonhos, apesar de nos sentirmos abaladas em alguns momentos, dependendo da situação, porque temos sentimentos que nascem de nossas emoções e não somos construídas pela inteligência artificial, somos seres humanos, filhas do Pai. Então, olha o que diz, a Penina irritava Ana. Eu e você devemos parar alguns minutos e refletir. Quantas vezes já fomos afrontadas por causa da nossa fé, enquanto esperamos no Senhor pela promessa? Ou seja, você tem um desejo no seu coração, você tem um sonho, você tem uma palavra de Deus em relação a algo que você quer realizar. Você tem uma promessa de Deus, porque a Bíblia ela é cheia de promessas, a Bíblia tem várias promessas. E você não pode dizer assim, eu não tenho promessas, porque você tem. Todos que buscam a Deus, todos que oram a Deus, todos que pedem e têm desejos no coração de algo a Deus, têm promessas de Deus, porque a Bíblia relata várias pessoas, exemplos bíblicos de pessoas que tinham promessas de Deus, e também de pessoas que tiveram promessas de Deus se realizaram. Então, não desacredite, não duvide, mas, como diz aqui, não perca a fé, não desista pelos seus sentimentos. Por quê? Até diz algo aqui interessante, que nós não somos construídos pela inteligência artificial, mas somos seres humanos naturais, filhas feitas pelas mãos de Deus. Ou seja, você tem sentimentos, você tem emoções, você não é um ser, um robô, né? Isso que quer dizer artificial. Então, haverá momentos de sentimento de tristeza, haverá momentos de sentimento de desânimo, de desesperança. Há momentos que você não quer mais acreditar. Só que é aí onde nós precisamos entender e pegar um exemplo de Ana para nossas vidas. Então, Eucana, ele percebeu que a Ana ela estava muito desanimada
triste, chorando, ela estava amargurada, a Bíblia fala. E naquele momento ele viu e ele sabia que aquela tristeza era porque ela queria ter filhos, né? E com certeza ela estava chorando e amargurada por causa das provocações de Penina. Agora você imagina só, naquele momento ela via a Penina com os filhos dela, ela via a provocação de Penina dizendo que ela podia ter filhos e a Ana não. Aí imagina só como estavam os pensamentos de os pensamentos de Ana. Imagina só como estava o coração dela. Ela estava, a Bíblia fala, muito amargurada. Quando Eucana percebeu isso, falou para ela, né? Por que você está chorando? Por que você está amargurada? Por que você não está comendo? Porque ela estava sem comer. Aí ele fez essa pergunta para ela. Eu não sou melhor do que 10 filhos? Naquele momento, o que o Cana quis dizer é que o amor dele era tão grande por ela, porque ele amava, a Bíblia relata isso, que ele amava mais a ela do que a Penina, e o amor por ela, né, era tão grande que ele quis dizer que o amor dele substituir aquele desejo, aquilo que ela queria, que era ter filhos. Só que isso não substitui, tanto que é o que diz aqui no livro. O que Eucana não percebia é que, como Ana queria muito ter filhos, não dava para Ana queria muito ter filhos e não dava para encaixar outra coisa no lugar. Naquela época não era como hoje, né? Ou seja, porque hoje tem vários meios quando a mulher não consegue ter filho. Ela pode ir no médico, ela pode procurar meios e tratamentos para conseguir ter filho. Então, o recurso hoje é mais fácil. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Naquele tempo, o não ter filhos era sinônimo de humilhação. Então, era muito diferente. A mulher que ela não podia ter filho era um sinônimo de humilhação na sociedade naquele tempo. Como diz aqui, naquele tempo a infertilidade era humilhação e era vista até mesmo como maldição que a mulher levava consigo. Ou seja, até isso eles acreditavam que a mulher poderia estar amaldiçoada porque ela não conseguia ter filhos, dar filhos ao homem. E ter filhos para o homem era uma honra. Então a mulher poder dar o filho aos homens naquela época era uma honra. E quando a mulher não conseguia, era considerada como até uma humilhação. Então, aí você imagina só, a Ana estava passando por aquilo tudo. Então, mesmo o Cana falando que eu amava tanto, e que ele falando, meu amor, ele quis dizer isso, né? Em outras palavras, meu amor não pode substituir, né, o seu desejo, o seu sonho de querer ter filhos, só que não poderia. Isso não poderia, porque era um desejo, era um sonho dela. E isso não quer dizer que ela não reconhecia o amor dele, porque a Bíblia fala que ela reconhecia o amor dele. Então, aí você imagina só, naquele momento, Ana tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Ela foi algo que não era feito, não era comum ser feito por uma mulher. Ela foi até a porta do santuário. Ela foi até a porta do santuário, ela se prostou e ela fez uma oração a Deus. Chorando, amargurada, sem comer, ela fez uma oração a Deus. Qual foi a oração que ela fez? Essa oração eu quero ler até aqui